Aí, pronto, agora a gente está gravando, né? Enfim, bom dia para Débora. Vou iniciar aqui explicando. Essa entrevista faz parte do projeto que a gente estuda a segregação socioespacial na Baixada Santista, tá? É um projeto do Instituto, vinculado ao Instituto Federal de São Paulo, do Campus Cubatão, em que eu, Júlio Zandonati, sou coordenador, né? E a gente tem três frentes, uma de extensão, outra de pesquisa científica, de iniciação científica, e outra de ensino. Aqui a gente está na dimensão do ensino. Então, essa entrevista ela vai ser usada inicialmente para difundir no âmbito dos estudantes e da comunidade em geral, né, os posicionamentos do nosso entrevistado sobre o processo de periferização da Baixada Santista, tá? Primeiro aqui eu agradeço a Débora, tá? Aceitado o convite e eu queria te perguntar se autoriza a gente gravar e depois reproduzir essa entrevista. Autorizo e quero agradecer a oportunidade, né, de a gente fazer esse bate-papo sobre uma questão tão importante aqui da nossa região e está mais que autorizada. Assim, a nossa entrevista vai dividir em 4 blocos, tá? Eu vou avisando quando a gente passa de um bloco para outro. E o primeiro bloco nosso é para ver um pouco o perfil, seu perfil, né? Se você puder falar para a gente seu nome, sua idade, sua escolaridade, profissão, para Eu sou iniciar. Débora Camilo, tenho 41 anos, sou advogada, né? Estou vereadora na cidade de Santos, me formei em 2012 na Unisantos, fui aluna do Educafro, né? E tive a oportunidade de entrar na universidade com bolsa 100% pelo ProUni. Você teve uma participação maior, né, do Cafro, né? Sim, eu fui aluna lá em 2006, 2007, eu entrei na universidade em 2008. Aí me formei em 2012 e retornei para o Educafro enquanto voluntária. Aí eu fui professora e coordenadora de Cultura e Cidadania até o ano passado, 2020, né? Esse ano, por conta das atribuições aqui na Câmara, né, eu preferi me afastar, até porque é um projeto que precisa de uma grande dedicação. Eu não ia conseguir esse ano. Sou uma parceira, né, mas não enquanto voluntária. Mas é um projeto que é fundamental, mudou a minha vida, né? Eu posso dizer que o Educafro foi o divisor de águas, me deu a base que eu tenho hoje. Minha filha hoje é voluntária também, ela era estudante, também está fazendo direito, bolsista para um projeto um programa pelo Educafro também, um programa de bolsas pelo Educafro, e hoje ele está como voluntário. Então, assim, o Educafro ele modifica vidas, muda vidas, e a minha família como um todo são frutos, né, minha família é o fruto desse projeto. Ah, tá. E assim, quanto tempo você já atua politicamente há bom tempo, né? Queria saber, assim, quanto tempo faz que você atua politicamente e quando você começou, qual que é o histórico dessa atuação política sua? A minha atuação, ela inicia pelo Educafro, né? Eu nunca fiz parte de movimentos estudantis, eu fui mãe aos 18 anos, fiquei grávida aos 17, trabalho desde os 14 anos, então eu não tive uma atuação durante a minha adolescência em movimentos sociais. Mas no Educafro, né, quando eu entro no curso em 2006, a partir dali eu entendo a necessidade, né? Porque o Educafro não é só um cursinho pré-vestibular. Além de todas as matérias que você vai encontrar num curso pré-vestibular normal, para fazer o Enem ou um vestibular, você tem lá um curso de Cultura e Cidadania e Orientação Vocacional. E Cultura e Cidadania ali são feitos debates que a gente, por vezes, não tem oportunidade de fazer em outros locais. Então, ali a gente entende qual é o nosso papel na sociedade, entende o porquê que nós estamos ali, né? Essa justiça social, porque o Educafro ele existe porque existe uma desigualdade. Então, enquanto existe desigualdade, o Educafro vai existir. A gente costuma dizer que a gente trabalha para que o Educafro deixe de existir. Então, o dia que a gente conseguir essa igualdade, não tem mais o porquê do Educafro existir.
Então, ali eu fui entendendo a questão das opressões, a questão da exploração, a gente vive num sistema que nos explora, e a partir dali eu fui entendendo a necessidade de atuar, tanto no movimento, e eu entendi, fui percebendo a necessidade de atuar politicamente dentro de um partido, né? Minha família é de esquerda, meu pai era portuário, meu pai era alguém que vivia as greves, vivia os movimentos do porto, né? Ele era da capatazia, nunca foi filiado, mas era alguém que trazia um pouco dos debates para dentro de casa. Então, assim, minimamente eu tinha uma consciência sobre questões políticas, mas aí me aprofundei mais no Educafro. E aí eu me filiei ao PT, né, mas nunca militei no PT. Em 2010 eu me aproximei do PSOL e a partir dali comecei a militar no PSOL. Aí só em 2012 eu me filiei. Eu digo que eu fiquei naquele namoro ali naquele período. Em 2012 eu me filiei porque eu entendi a necessidade de construir um partido e de fazer com que se tornasse uma opção. Aí, em 2014, foi a minha primeira eleição, né? Eu fui candidata a deputada estadual em 2014, assim, uma campanha muito para cumprir uma grande tarefa, né? Porque a gente sabia das dificuldades que a gente teria por falta de estrutura, mas cada voto era essencial até para garantir os nossos deputados, né? Em 2016 eu fui candidata a prefeita em Santos, também foi uma maratona, né, aquele período, mas foi uma boa campanha. Em 2018 fui candidata a deputada federal e em 2020 candidata a vereadora, né, e fui aí a quarta mais votada da Câmara, a terceira mulher a ser eleita, né, numa Câmara de 21 cadeiras, então somos 3 mulheres, né? E foi a quarta mais votada. Foi um feito, né? Foi uma campanha num período totalmente atípico, no meio de uma pandemia, onde a gente teve que aprender que as redes sociais realmente são uma ferramenta que pode alcançar, né, um grande número. É claro que não é da forma que a gente gostaria, porque a gente está acostumado com campanhas na rua, mas a gente precisou modificar, né? E deu certo, né? Deu certo. A gente fez campanhas de rua, mas muito menores, até por conta da pandemia, mas a gente fez aí uma campanha que conseguiu alcançar aí 4.664 pessoas e garantiu aí a quarta vereança, né? Quarta vereadora mais votada na casa. Por enquanto é isso. É, assim, você destacou um ponto interessante que a gente já ia enfocar, que é o fato de ser mulher. É isso que eu queria saber um pouquinho de você. Quais obstáculos, assim, existem esses obstáculos por ser mulher na atuação política, né? Tanto na Câmara quanto na atuação, nessa sua atuação histórica. O ser mulher na política cria obstáculos? Cria como em todos os setores da vida, né? Ser mulher é você ter que provar cada dia que você é capaz de estar onde você está. É como se tivesse feito um favor, né? Deixando a gente estar aqui, a gente tem que demonstrar que a gente tem o direito de permanecer, né? Eu imagino a Raniele deve estar também enfrentando, né, grandes desafios, né? Ser mulher, jovem, tratar de temas que por vezes as pessoas não querem ouvir, mas se diferenciar. E isso eu imagino que ela também enfrente grandes desafios. Então, assim, aonde quer que a gente esteja, a gente vai enfrentar o machismo, e a mulher que disser que não enfrentou o machismo é porque ela não entendeu o que é o machismo, né? Porque não é a mesma coisa o negro dizer que nunca sofreu racismo, porque ele não entendeu o que é o racismo, porque isso está impregnado, né? Então, assim, as dificuldades são diversas, né? Passa desde você ter que provar que você é capaz de estar ali. Eu venho de um partido onde uma das bandeiras, né, e é uma bandeira forte, é a questão feminista.
Então, a gente enfrenta isso dentro do partido também, mas a gente tem uma bandeira de uma luta muito forte, então, de alguma forma, a gente tem condições de travar um pouco melhor as lutas, né, dentro do ambiente. E, de alguma forma, os companheiros também entendem a necessidade e vão fazer o que tem que ser feito, né, vão fazer a luta que tem que ser feita. Mas fora desse espaço não é tão fácil. Então, você ouve desde o fato, né, de você ser mulher e você, agora a gente te dá esse espaço aqui para você participar, você ter que provar quem você a todo momento é lembrada, né, de alguma coisa, como se você não tivesse capacidade de fazer aquilo que você está fazendo, a tua rotina, né, porque a minha vida não termina quando eu saio daqui da Câmara, né, então, eu tenho os meus afazeres, eu sou mãe, eu sou avó, né? Assim, então, assim, são diversas questões que fazem com que a gente tenha uma vida mais atribulada, né? Que a gente tenha que provar a nossa capacidade, que a gente tenha que provar que nós temos condições. A nossa pauta, por vezes, muitas vezes, dizem que é mimimi, né? Então, quando você vai falar sobre um tema e dentro de uma câmara, quando você vai trazer um tema como a pobreza menstrual, né? Foi um projeto que eu trouxe aqui. Você vê a reação de algumas pessoas assim quando se fala a palavra menstruação, né? Como se fosse a coisa mais absurda, ou quando você quer um projeto para levantar o número de violências contra as mulheres na cidade para poder fazer política, né? E tantos outros temas assim, e acham que é desnecessário. Hoje é como se a mulher, para alguns é como se a mulher já tivesse alcançado algum patamar e não tivesse mais necessidade de luta. Agora todo mundo é igual. Ou te colocam em algumas situações que dizem, mas vocês não querem direitos iguais? Como se a gente tivesse que passar por algumas situações que justifiquem o fato da gente querer mais direito, né? Então, assim, e dentro de uma Câmara, né, por mais que haja um respeito no trato, né, a gente sempre, não adianta, todos os ambientes são machistas, né, por mais que a gente tente modificar, todos os ambientes são machistas, e as pessoas precisam realmente mudar a postura, né, então ter mais uma mulher, e eu costumo dizer que não adianta ser qualquer mulher, né, a gente precisa ter mulheres nesses espaços de poder, mas mulheres que lutem pela maioria das mulheres, que façam política para as mulheres, porque se for para ter mulher para fazer política para homem, né, para reafirmar o machismo, a gente também não precisa, né? Então, a gente precisa de mulheres que realmente façam políticas para as mulheres. Então, estar nesses espaços, de alguma forma, mexe com a estrutura, né? Então, é por isso que eu sempre digo, a gente tem que ocupar, né? Tem que ocupar, não tem melhor momento, não dá para a gente esperar o melhor momento, porque esse melhor momento nunca vai chegar, então a gente tem que ir fazendo até que as coisas aconteçam. Mas são desafios diários, ser mulher é um desafio diário mesmo. Você colocou já um ponto que eu iria entrar, que é os obstáculos, como superar, né? Mas você colocou alguns fatos assim para eu destacar, né? É interessante como é, é, tem que se destacar que são 4 mulheres numa Câmara de 21 vereadores, Na né? Só verdade, esse fato de 3 mulheres, três, né? Só o fato de destacar isso já mostra como a gente está num ambiente completamente desigual, né? E outro ponto que você destacou foi da luta feminista, né? Do movimento feminista. Eu também acredito muito nisso em relação às mulheres, né? Eu vivo um pouco, mesmo sendo homem, assim, eu reproduzo um pouco nas minhas aulas sobre a importância do movimento feminista, principalmente para as mulheres, mas também para os homens, né? Para além do movimento feminista, sim, não é para além, mas eu queria, assim, se você consegue destacar alguns pontos práticos
para a gente conseguir superar essa desigualdade. Não superar, mas assim, diminuir essa desigualdade que existe, né, entre homens e mulheres, superar vamos dizer assim, eu não consigo nem expressar porque eu sabia que ia acontecer isso num debate sobre menstruação. Uma ala conservadora falou assim, como que coloca essa palavra, né? É só falar, né? Essa palavra, né? Então, assim, como que a gente vai tentar superar isso, né? Essa desigualdade, essa dificuldade de ser mulher. Eu penso que o debate ele é algo que também fomenta isso, né? Então, como eu disse, quando eu entrei no Educafro, apesar de eu ter contato com alguns temas, eu nunca tive a oportunidade de me aprofundar, né? E no Educafro eu tive contato com temas que eu já havia tido, me aprofundei, e outros que eu nunca tinha debatido. E eu acredito que estar nesses espaços e fomentar os debates também vai fazer com que outras pessoas tenham contato. Não que eu vá mudar, né, a dinâmica daqui ou o pensamento, né, de algumas pessoas que aqui estão, mas alguma coisa vai ser feita, né? Então, assim, a partir do momento que você traz um tema, ou tema como cotas, como foi trazido, né, e que gerou um amplo debate. Santos que assim, aguarda já há alguns anos a aprovação de uma lei, a cidade de Cubatão já tem essa lei há 20 anos, então assim, e as pessoas têm a mania de falar que Santos é o exemplo, Santos é a cidade exemplo de tudo, né, de política, tal, na Baixada Santista, mas a gente pega uma cidade de Cubatão que já tem uma lei de cotas avançada há 20 anos, e Santos agora aprovou cota para concurso público, né, então assim, e ainda está uma lei defasada, que não acompanhou o que há de mais atual na legislação das conquistas do movimento negro. Então, você fazer com que esse debate ocorra, de alguma forma, faz com que algumas coisas modifiquem. Mas é preciso, né? Não, e assim, eu não vejo algo muito próximo, assim, de que a gente vai conseguir uma mudança estrutural. Eu acho que é uma luta contínua, né? Porque não é só luta feminista, né? Ela está atrelada a outras lutas, a luta de classe, por exemplo, né? Quando a gente fala da questão feminista, você tem, não é um único movimento, né? O movimento feminista, eles são vários movimentos, porque a depender do tema, ele atinge ou não algumas mulheres. Então, as necessidades das mulheres da periferia, elas não vão ser contempladas por um debate de mulheres que não lutem contra a desigualdade social, né, que lutam por algumas questões pontuais. E, assim, isso não é suficiente. Ou a questão da luta da mulher negra. Então, assim, são diversas lutas. Então, fomentar o debate, travar os mais diversos embates, cobrar política pública, porque se você não tem também políticas públicas que façam com que o Estado se movimente, porque a partir do momento que o Estado ele corrobora com a desigualdade, cabe ao Estado criar, né, mecanismos que combatam essa desigualdade. Então, o Estado ele também precisa estar presente. Então, forçar com que o Estado também crie políticas públicas, né? A gente tem uma lei, né, que é considerada, se não estou enganada, a terceira lei mais avançada no combate à violência da mulher no mundo, que é a Lei Maria da Penha. Só que na prática a gente não tem isso, né? Se não tem os aparelhos que estão aí disponíveis para as mulheres conseguir, né, ter o acesso aos aparelhos do Estado, eles não contemplam a necessidade. Então, as mulheres tornam-se vítimas, mais uma vez, quando vão procurar ajuda. Então, não adianta a gente ter uma lei linda se na prática ela não funciona. Então, são diversas, né, diversas questões que, para a gente conseguir alcançar essa igualdade, ou minimamente diminuir essa desigualdade, a
A gente precisa de uma participação de toda a sociedade, mas é fundamental que o Estado faça a parte dele, porque senão não tem. Você pode criar leis, você pode criar movimentos, mas se não há participação do Estado, e a gente não vai conseguir enquanto o Estado ele defender, né, principalmente o lado mais forte, né, que é justamente esses grandes grupos empresários, né, essa minoria que detém as riquezas, e o papel do Estado é justamente o outro, né, fazer com que a maioria da população, a população pobre, ela tenha condições, né. E aí a gente pega Santos, que nem eu falei, nós somos em 3 mulheres na Câmara, numa população onde 54% do eleitorado é de mulheres, né. Então, assim, a gente tem uma legislação eleitoral que obriga os partidos a terem 30% de gênero, né? E geralmente são 30% de mulheres, né? Porque nós somos minorias. Mas também eles não dão garantia de que você vai ter uma campanha que chegue ao total dessas mulheres, né? E muitos se afirmam, a mulher não vota em mulher. Mas não é bem verdade, né? A mulher, ela não vota em mulher porque muitas vezes nem sabe que aquela mulher é candidata, né? Tem gente que hoje, olha que a gente fez uma campanha grande, uma campanha não foi uma campanha rica, né? Antes que entenda que foi uma campanha rica, não, foi uma campanha que a gente conseguiu alcançar bastante gente. E tem gente que hoje está sabendo que eu sou vereadora e nem sabia que eu era candidata, né? Então, assim, e olha que a gente fez uma campanha que pegou praticamente todo o território de Santos, mas ainda tinha gente que não sabia que eu era candidata. Então, assim, são muitas questões, né, para que a gente consiga minimamente melhorar essa situação. É claro que eu sonho com uma sociedade sem desigualdade, né? Isso não falo que eu sou muito esperançosa, né? No verbo esperançar e querer que as coisas realmente mudem, porque senão eu ficaria em casa, né? Aquela coisa, não vai dar certo mesmo, deixa eu ficar em casa. Mas é um caminho muito, muito longo, muito extenso. Enfim, a gente encerra o primeiro bloco. Queria E saber eu se a falo Rainela bastante, ó, tô olhando aqui, deu meia hora, eu falo. a Rainela quer colocar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa para Débora. Eu gostaria. Nossa, foi incrível sua fala, Débora, muito obrigada. Eu gostaria de colocar o fato de que você falou que nem todas as mulheres elas fazem políticas para as mulheres, né? Muitas vezes fazem para homens ou fazem para as mulheres brancas de classe média alta. O que em você, né, despertou ou vivência ou enfim, em que você fizesse uma política, que você escolhesse fazer política para essa minoria, principalmente para mulheres que não estão contempladas nessa hegemonia? É porque eu faço parte desse grupo, né? Então, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher pobre, sou da periferia, minha família é uma família de trabalhadores, então eu me entender, né, enquanto alguém que está numa sociedade, né, que é explorada, que faz parte de uma minoria que em representação, né? Se a gente for colocar, nós somos a maioria, né? Na maioria da sociedade, mas somos minoria em representação. Então, ter essa consciência, isso me faz fazer trabalho para essa população, a qual eu faço parte. Então, infelizmente, muitas vezes, não existe essa conscientização, né? Então, por que a gente vê muita gente pobre, né, votando em candidato que expressa ali somente os interesses de uma burguesia, né, de um grupo político que não é aquela população pobre, porque ela, de alguma forma, vê a possibilidade de melhoria, ou às vezes é ruim, né, falar isso, mas é bem isso, ela não quer votar em alguém que é parecido com ela, né? Então, assim, se eu não dei certo, por que eu vou votar em alguém que é parecido comigo? Então, a gente tem esses desafios, né? E eu não poderia fazer algo diferente, porque eu faço parte, né, desse 99%, né, da população, né? Sou uma mulher negra, eu
eu posso dizer assim, eu consegui ultrapassar algumas barreiras, né, algumas estatísticas, né, que sempre fazem com que a gente seja essa maioria excluída. Então, eu mesmo tendo sido mãe aos 18 anos, eu consegui entrar num cursinho pré-vestibular, eu consegui entrar numa universidade, e são etapas, né, porque assim, tá no cursinho não garante que você entre na universidade, tá na universidade não te garante que você se forme, e a partir daí, então eu consegui superar algumas estatísticas, né? E assim, eu não sou exemplo. Olha, ela se esforçou, ela conseguiu. Eu sou fruto de um trabalho coletivo. Então, se eu conseguir, é porque eu tive o apoio de um projeto onde pessoas se dedicaram para que isso acontecesse. Hoje eu estou vereadora, porque houve todo um trabalho de um coletivo, né, que entendeu que eu poderia representar esse projeto. Então, eu posso dizer que de alguma forma, eu sou uma privilegiada, né? Então, assim, porque eu tive acesso, né? Então, mas essa não é a realidade da maioria. Mas eu entendo que eu não poderia fazer política de forma diferente, porque eu estaria fazendo política contra mim mesma, né? Hoje eu estou numa condição um pouco melhor, né? Um pouco melhor não. Estou numa condição melhor do que muitos outros trabalhadores, ainda mais no momento de pandemia, com a crise econômica que a gente está, estou numa condição muito melhor do que muito trabalhador. Mas eu sou da classe trabalhadora, né? Amanhã a gente não sabe como que as coisas estarão, então eu luto pelo povo qual eu faço parte, né? Eu continuo morando na periferia, continuo morando no mesmo local, não me vejo fora, né, dali, minha família também continua morando no mesmo local, e são as necessidades, né, essas que fazem com que a gente faça política para quem realmente produz essa riqueza, para quem realmente faz com que o país funcione, mas que não tem acesso a tudo que ele produz, né? Então foi isso que me fez fazer política para a maioria, porque eu faço parte dessa maioria também. Maravilha, obrigada, Débora. Bem, vamos para o bloco sobre a cidade, né? Porque a cidade, assim, é interesse nosso, porque, primeiro, que o nosso estudo é sobre as cidades da Baixada Santista. E um segundo ponto, Débora, que, assim, os nossos estudos estão identificando nas cidades litorâneas, da Baixada Santista, características que as diferenciam do restante das cidades do estado de São Paulo e algumas do Brasil, né? Primeiro, por conta do fator turismo, né? Porque o fator turismo, onde o turismo toca, é o capital tocando, né? E um segundo ponto é que a gente tem uma história bem diferente do restante das cidades do estado de São Paulo, né? As cidades do litoral do estado de São Paulo, principalmente aqui da Baixada Santista, é onde, por exemplo, a escravização aconteceu, né? E onde a gente teve mais brutalmente, né, o extermínio de populações indígenas, extermínio e escravização de populações indígenas, né? Enfim, então a gente está dando esse foco bem específico sobre cidades litorâneas, né? Até buscando definir essas cidades de um ponto de vista diferente das demais cidades brasileiras, tá? Então, assim, você poderia fazer uma avaliação geral das mudanças políticas mesmo, ou mudanças na estrutura da cidade de Santos nesses últimos 10 anos, de 2010 para cá, quais mudanças foram significativas, enfim, se houve mudança, eu acredito que houve mudanças, né? A gente teve um período de grandes mudanças, né? E fazer uma narrativa, principalmente por você acompanhar esse processo político mais presente nele, né? O fator histórico que vocês trazem é muito importante, né? Porque a Baixada Santista ela tem aí
um papel fundamental, até mesmo no período da ditadura, né? A gente pensar umas cidades de Porto, né? Santos, cidade de Porto. Então, nesse período, a cidade teve também um olhar especial, né? Da ditadura, até porque aqui a gente tinha grandes movimentos sindicalistas, né? Grandes greves, movimentos sociais, e a ditadura ela teve uma atuação aqui na cidade, né? O navio Raul Soares ficou aqui, né, no nosso litoral, então teve a Baixada Santista como um todo teve um papel, né, na história do Brasil. Mas assim, mudanças significativas, aí eu vou falar enquanto alguém que sempre esteve em movimentos sociais e esteve na periferia, né? Eu não vejo mudanças políticas significativas na nossa região. Vou tratar de Santos, né, principalmente. A gente está com o mesmo grupo político há mais de 20 anos, né? Então, assim, não houve grandes mudanças, né? A gente tem um conglomerado que é sempre beneficiado, né, pelas políticas que são feitas. Você tem grupos, nossa, me fugiu grupos empresariais, né, que estão sempre participando, né, da vida política aqui na cidade. Então, eu não vejo mudanças estruturais, né, que a política ela tenha feito, que a vida política tenha feito, que tenha beneficiado a população. Se você anda em bairros como bairros da Zona Noroeste ou dos Morros, né, você talvez, se tivesse ido alguns anos atrás, vai dizer, mas deu uma melhorada? Deu, né? Você vai lá, recapeia uma rua, você pinta um muro, você faz alguma mudança, o que deu uma melhorada na imagem. A impressão que a gente vai ter é que realmente a cidade está mais bonita, né? Ela até é a melhor cidade para se viver, né? Mas, na realidade, essa melhoria não chegou para essa população de periferia. A gente está falando de uma cidade que até hoje sofre com as fortes chuvas. Na verdade, nem precisa chover muito, né? Choveu, alagou. A gente teve o ano passado aquela tragédia que foram as chuvas, né? Não foi só em Santos, né? Guarujá e outras cidades também sofreram com morte de pessoas por conta do deslizamento. Isso é falta de política, falta de investimento, né? Tanto do Estado quanto dos municípios. A gente tem em Santos a maior favela sob palafita, né, do Brasil, com mais de 20 mil famílias ali naquele local. A gente está falando de uma cidade que, assim, tem um título de melhor cidade para se viver, já carrega alguns anos, mas efetivamente a maioria da sua população ela não tem acesso a isso. Então, é uma mudança política nesses últimos 10 anos eu não consigo enxergar, até porque desde a época do Beto Mansur, o que eu vejo é que só passou o bastão e é o mesmo grupo político, né? Você tem 8 anos de Beto Mansur, 8 anos de Papa, 8 anos de Paulo Alexandre e agora 4 anos, né? Eu espero que não sejam 8, de Rogério Santos. Então, você não tem uma mudança política, você não tem uma mudança estrutural, você não tem uma mudança no foco da prioridade. Então, a prioridade ela não é a população. Então, você vê, quando se fala... Agora, esse período de pandemia, as coisas estão voltadas para a pandemia, né? Então, assim, você não dá para a gente pensar em fazer grandes obras ou algo do tipo. Mas, mesmo assim, você não tem uma mudança radical nas prioridades. Então, vamos falar em combater a pobreza, vamos falar em criar uma política realmente que a gente consiga levar renda para a maior parte da população, vamos falar em emprego, né? A gente vai enfrentar um desemprego, mas de que forma a gente vai enfrentar? Tentando trazer outros grupos para cá
que vão receber benefícios, né, e que não vão dar retorno adequado para a cidade, ou a gente vai falar numa economia solidária, né, a gente vai trazer mesmo uma mudança estrutural, vamos falar em déficit habitacional, a gente vai ainda continuar dando vantagens para os grandes grupos que atuam aqui na cidade, que tem a metade da cidade, que fazem os espigões, que não tem, que a população pobre, classe média, não tem acesso. Ou a gente vai falar de habitações sociais, de fazer com que as pessoas realmente tenham condições de ter uma vida digna dentro com a sua casa própria. Então, não houve essa mudança, né? Falar em saúde, a saúde ela tem sido terceirizada, né? Sucateada. Então, entrega para as OS, você não fala mais uma rede de saúde que realmente funcione. Você tem uma entrega da saúde, agora a gente tem a preocupação da entrega da saúde mental também para as empresas, para que seja privatizada. Então, eu não vejo grandes avanços, eu não vejo melhorias, né, na estrutura da cidade. Ela está bonita, né? A depender de onde passa, ela está bonita. Mas a forma que ela funciona, a estrutura que a gente encontra, ela não é a melhor. E foi assim, né, durante todos esses governos que eu falei, e cada vez mais a cidade ela está entregue a grupos empresariais, e são essas pessoas que determinam a política, né? E até entrando na questão eleitoral, quando a gente diz que é contra financiamento empresarial em campanhas, é porque quando uma empresa ela não doa, ela investe, né? Então, quando ela investe numa campanha, ela vai querer um retorno, né? E tem sido assim. Agora a empresa não pode mais doar, mas o empresário pode. Então, assim, uma coisa é um professor fazer uma doação para uma campanha, e outra coisa é o dono de uma empreiteira fazer uma doação para uma campanha, né? Então, essas pessoas já fazem seus investimentos para que a política que seja pensada seja a política que os beneficie, né? E eles determinam como as coisas vão ser, vão determinar onde vai ser construído um centro de convenções, vão determinar onde o VLT vai passar, vão determinar onde vai ter habitação social, porque a depender do interesse deles é como a cidade precisa funcionar. Eu não sei se eu falei demais e falei o que tinha que falar, Não, mas... não, tá perfeito. Você citou as áreas periféricas, assim, você citou a Zona Noroeste, você citou as áreas dos morros e as áreas das palafitas. Se eu não me engano, é DIC ali que Isso, isso. né? Eu queria que, assim, se você consegue identificar os pontos mais críticos dessas áreas, né? O que é mais crítico nessas áreas? Por que eu estou perguntando isso? Primeiro, porque nosso foco é conhecer essas áreas periféricas das cidades, né? Que, de certo modo, estão escondidas, e onde está a maior parte da população, né? Isso, os dados do censo já de 2010 já mostram para a gente, e a gente tem uma caracterização dessa população. São os pardos, pretos e as mulheres chefe de família, né? Então, assim, se você pudesse dar uma caracterização dessas periferias, assim, algo específico de cada uma, tal, para a gente, para colaborar nesse entendimento dessas áreas periféricas da cidade de Santos. Em 2014, saiu um estudo do Nexo Jornal falando que Santos era a terceira cidade em segregação racial no país. E esse estudo, você pega o mapa, ele mostra que a população preta e parda, ela está adensada em alguns locais da cidade. Então, você pega lá a área da Zona Noroeste, os morros, e você pega a orla, você tem as pessoas brancas com condição salarial melhor, né? Então, você vê a orla. Então,
é algo físico, né? Então, essa segregação ela pode não ocorrer de uma forma... não existe um muro, né, que determine onde a gente possa estar, mas as necessidades reais fazem com que essa separação exista. Então, em 2014, Santos tinha essa terceiro lugar em segregação racial. Eu acredito que haja necessidades até parecidas, né, em cada região, né? A gente está falando de Santos tem aí também muitos títulos. Santos tem muitos títulos, gente. Assim, tem título de cidade acessível, título de cidade transparente, mas se você entra em determinados lugares do site você não consegue, da prefeitura você não consegue ter informação, tá? Então Santos tem um monte de título. E dentre os títulos tem aí com o melhor saneamento básico, né? Mas quando eles falam de saneamento básico, eu não lembro agora a porcentagem, mas era uma porcentagem alta, ele está falando das regiões que existem moradia, não são moradias subnormais, então seria da parte urbanizada, né? Mas eles desconsideram as áreas que não têm urbanização. Então, por isso que a gente tem esse número alto, porque eles só consideram a parte que está urbanizada. Então, você tem a questão do saneamento básico, você tem lugares da cidade que a população não tem acesso à água. É o caso da Lemoa, né, em locais do bairro da Lemoa, locais do Dique. Você tem a questão das cheias, e isso interfere diretamente a vida, né, dessa população. A partir do momento que ela tem a sua moradia atingida, ela perde os seus pertences e, por vezes, perde dia de trabalho, escola, fora doenças, né, que a gente sabe que as pessoas acabam ficando vulneráveis. A questão da moradia, a gente tem um déficit habitacional, e isso atinge todas essas regiões, e falta política, né? Santos hoje, teoricamente, né, o oficial fala em quase 11 mil moradias, né? E a gente sabe que isso não é verdade, porque se só no DIC nós temos 20 mil famílias, então tem alguma coisa tem algum número que está faltando, né? Você pega a área continental, né, onde há falta de saneamento básico, também há a questão fundiária, né, que nem todo mundo tem acesso à sua documentação, a saúde, né, que não chega na sua totalidade. Você pega o pessoal do Caruaru, Monte Cabrão, muita gente vai para Bertioga para poder ser atendido, para ter acesso a médico, porque é mais fácil você chegar na cidade de Bertioga do que vir para o centro de Santos. Então, é uma área que também está um tanto quanto isolada, né, na falta de estrutura. E a gente também tem a preocupação de que quando se volte o olhar para lá, seja um olhar da especulação imobiliária, né? Então, e que faça com que essas pessoas também sejam excluídas de lá. A questão da saúde, né? Assim, a saúde em Santos, e aí volta aquela coisa, né? Mas em Santos é melhor do que nas outras cidades, tudo bem. Só que eu não gosto de ficar fazendo a comparação por baixo, né? Vamos ver. Então, se Santos tá boa do jeito que tá, eu fico imaginando como que estão as outras cidades. Então, a gente tem que melhorar isso. Então, Santos não pode ser mais um parâmetro, porque aqui é ruim demais, né? Aqui o acesso é precário, né? Então, por mais que diga, você tem policlínica, você tem, mas o que tem muito mais é um esforço do servidor para fazer com que o trabalho funcione do que um equipamento que realmente te dê garantia de tratamento. Então, e nos morros, né, é a questão fundiária, falta de estrutura, saneamento, são esses riscos, né, a cada período de chuva que as pessoas sentem, de acordar com o escombro sobre o corpo,
agora algumas obras estão sendo feitas, né? Mas a gente passou aí todo esse período de chuvas na apreensão, porque a possibilidade de que esses períodos de chuvas piorem a cada ano é real, tendo em vista até a questão ambiental. Então a gente passa aí por um problema do clima que vai fazer com que tenha mais chuvas, então a apreensão é sempre grande. Mas, assim, eu penso que são, apesar de ter alguma diferenciação entre uma região e outra, as necessidades são quase sempre as mesmas, né? Infraestrutura, saneamento, acesso à moradia digna, à saúde, né? Porque não adianta você ter um posto de saúde se ele não funciona, né? A questão da segurança, né? Que é uma realidade, a gente não tem uma segurança pública pensada para a população se sentir segura, né? A gente tem uma segurança pública de repressão, então eu acho que assim, de uma forma geral, não dá para ser muito específica, até porque aí eu precisaria de números, mas eu acho que de uma forma geral são essas as necessidades. Você acha assim que a situação econômica dessa população piorou ou melhorou assim nos últimos anos? É que a gente tem o quadro de pandemia, né, também que agora fica difícil. Houve diversos programas, né? E aí, com todas as críticas que a gente possa fazer aos governos do Lula e da Dilma, a gente não pode deixar de enfatizar que houve uma melhoria, né? Houve o Bolsa Família, né? Que muita gente diz que são pessoas que tem gente que tem filho para ter Bolsa Família, porque não conhece o programa, que se soubesse o valor, né, de acesso, né, nunca falaria isso, né, como funciona. Então, alguns programas, né, fizeram com que houvesse uma melhoria significativa, né, na vida dessas pessoas. Mas aí, depois disso, houve diversas crises e que é sempre a população pobre que ela é afetada. Eu costumo dizer que essa história, não fale em crise, trabalhe, né? Não é assim. Isso foi sempre o que a população pobre fez. Porque a maioria da população não consegue parar para analisar o que está acontecendo no país e pensar o que está causando aquela crise. Ela simplesmente precisa continuar trabalhando para não morrer de fome. E durante a pandemia foi a mesma forma, né? Assim, eu sou a defensora do fique em casa, mas eu sei que não dá para ficar em casa passando fome. Então, por isso que eu defendo também o auxílio emergencial, mas não esse absurdo de R$ 200 que está sendo pago por família pelo governo federal, né? Então, se em algum período houve uma melhoria de vida, né, que as pessoas tiveram acesso ao crédito, né, tiveram uma melhoria na renda, mas isso não significa que houve uma melhoria efetiva na condição de vida delas, né? Não trouxe uma mudança, como posso falar, uma mudança significativa que pudesse dar uma estrutura para que numa próxima crise ela não fosse atingida. Então, essas pessoas que de alguma forma tiveram uma melhoria de vida, hoje são as mesmas que estão enfrentando a miséria e a fome de novo, né? Então, eu acredito que houve, né, o acesso ao crédito, tal, mas não uma mudança real, né, na vida dessas pessoas, porque agora elas estão aí tendo que continuar trabalhando num período que deveriam estar em casa se cuidando, recebendo auxílio do Estado para não morrer de Covid, mas a vida teve que continuar, né, de alguma forma, porque senão essas pessoas elas iam morrer de fome. Então, houve uma melhoria em um período, mas eu penso que o que conquistou, acho que perdeu agora. não foi estrutural, né? Não foi estrutural, essa era a palavra que eu não estava conseguindo. É, é, sobre essa situação econômica dos moradores na periferia, né? Uma preocupação que a gente tem é em relação
a, a empregabilidade e consumo, né? Por exemplo, há empresas que atuam nessas áreas, ou o que que a gente vê são iniciativas do próprio morador ali, de montar uma pequena empresa e tudo mais. Como que é nas periferias de Santos isso, né? Se há uma entrada de um capital explorando ali essa área, ou o consumo, né, nessa área, ou se praticamente é iniciativa própria ali dos moradores e tal, você consegue identificar isso pra gente? Acho que vai depender do local, né? Você pega que nem a região Zona Noroeste, algumas partes. Você tem algumas empresas que atuam, que nem o bairro da Lemoa. Você tem muitas empresas ali que atuam no bairro, mas não que isso vá trazer melhoria para a população, porque boa parte das pessoas que trabalham naquelas empresas não são moradoras do bairro. Então, mas aí você tem algumas iniciativas, né? Você tem desde o comércio local, aquela pessoa que abre na porta da sua casa um comércio, mas há muito trabalho fora, né, desses bairros. Então, as pessoas que vão para outros bairros, o bairro do centro, o bairro do Gonzaga, ou vão para as áreas de indústria, até para Cubatão, tal, para trabalhar e retornam. Então, assim, acho que é um misto, né? Você tem regiões onde as empresas atuam, tem regiões onde há o comércio, mas essa questão do pequeno comércio, né, do comércio informal, ela é presente em todas as áreas. E nesse momento tem aumentado, porque o desemprego faz com que as pessoas tenham que ter alguma renda. E o trabalho informal, ele tem aumentado cada vez mais, né? Então, é aquele trabalho que não te traz uma garantia de salário, que não te traz uma garantia no INSS, apesar que hoje em dia o INSS também não é garantia de mais nada para gente. Mas ele não te dá a pessoa trabalha para poder consumir, né? Então, ela trabalha, ganha aquele dinheiro e consome no dia seguinte. Então, acho que tem uma mistura aí em todas as regiões. Tá. Enfim, sobre a cidade, assim, a gente dá uma encerrada. Você quer falar alguma coisa, Rainer? Perguntar? Só A Débora? uma colocação aqui, novamente, a fala foi incrível da Débora. Você falou sobre essa questão da conscientização, né? Eu achei extremamente interessante isso. Esse fato de que boa parte da periferia, das pessoas nesse espaço, não tem essa percepção de se informar, ou enfim, porque elas precisam sobreviver, precisam comer, né? Como você acha que é possível aumentar essa conscientização nesses espaços? Acredito que primeiro é mudar a condição de vida dessas pessoas, né? Porque a gente vive num modelo em que não sobra tempo para a maioria das pessoas pensarem em algo para além do trabalho. Eu participei do movimento do MTST, né? Eu participei do setor jurídico, e a gente ia em algumas ocupações na cidade de São Paulo. Eu lembro que eu fui em um bairro, eu não consigo lembrar agora o nome do bairro, eu levei 3 horas para chegar do centro até esse bairro, um percurso que eu levaria 40 minutos, né? E durante a conversa, e esses encontros que a gente fazia eram encontros rápidos, que duravam às vezes meia hora, porque a gente sabia que essas pessoas tinham passado a maior parte do tempo trabalhando, e não adianta você querer fazer uma reunião de análise de conjuntura, né, com quem acordou às 5 da manhã, e eu fui falar, a gente estava falando sobre a precarização do trabalho. Ai, gatinho lindo. A precarização do trabalho, que era na época da reforma trabalhista, então a gente estava conversando com as pessoas para falar sobre a reforma trabalhista. E aí, quando a gente foi montar o roteiro, eu peguei o roteiro e falei assim, nessa época eu trabalhava no Sindicato dos Bancários. Eu falei, olha, esse roteiro aqui é muito bom para trabalhar com um bancário, porque
Porque o bancário, ele é precarizado, né? A gente sabe da exploração que o bancário sofre, a gente sabe de tudo que um bancário sofre, assim, o número de pessoas com depressão é imenso, né? Mas aqui, se eu falar para ele que ele vai ter que trabalhar mais tantas horas, que ele vai perder isso, aquilo outro, ele vai conseguir enxergar. Só que para quem já é precarizado, isso aqui já é realidade. Já é. Então, assim, não adianta, tudo que a gente vai falar para eles, essa população já sofre. Então, a gente tem que dizer que, olha, a partir de agora, você não vai ter nem direito de procurar os seus direitos. Porque a reforma trabalhista, ela legalizou o que já existia. Então, ela legalizou o que era precário. E na hora que a gente estava conversando, aí conforme a gente ia falando que a lei mudava, aí você ouvia, mas eu já trabalho assim. Mas isso já acontece comigo. E aí a gente foi falar sobre aquela hora extra que o trabalhador ganha no trajeto, né? E um senhor falou, olha, eu levo 4 horas de casa para o serviço e 4 horas do serviço para casa. Então, assim, se ele fizer uma jornada de 8 horas, sem hora extra, ele vai dedicar diariamente ao trabalho dele 16 horas. São 8 horas no transporte, e a gente está falando que ele trabalha e mora na mesma cidade. Então, 8 horas no transporte, 8 horas trabalhando. Então, são 16 horas. Esse homem, quando chegar em casa, dificilmente ele vai querer fazer qualquer coisa que não seja descansar. Ele já não vai curtir a sua família, né? E isso não é realidade só dele, era de outras mulheres também, mas porque foi a história que chegou para mim, né? Que ele me contou. Então, ele não vai ter tempo para sua família, ele não vai querer ligar diversos jornais e analisar o que cada um está dizendo sobre a mesma notícia. Ele tem todo o direito de ligar na novela e assistir a novela, ou ligar no jogo de futebol e assistir o jogo de futebol e não querer falar de absolutamente nada. Porque para ele entrar 8 horas da manhã no serviço, ele tem que sair às 4 de casa. E esse homem vai acordar às 3, 3:30 da manhã. Então, assim, que condições a gente dá para esses trabalhadores de conseguir debater a crise que o país está passando, debater qual é o melhor candidato para 2022, quem tem a melhor proposta, quais são os partidos que compõem a base, quais são os partidos que fazem isso, analisar a história para entender a realidade dele. Não tem, né? Esse sistema que a gente vive, isso não é um erro do sistema, para mim é um projeto, né? Isso foi um projeto que foi feito. Então, essas pessoas, elas não têm condições. Então, para a gente fazer com que essa realidade mude, para que eu consiga fazer debates políticos, para que a gente consiga fazer com que as pessoas pensem que ela está sendo explorada, que o trabalho que ela está fazendo, e quando o patrão paga ela, não é um favor, não, meu patrão é bom porque ele me paga em dia, isso não é favor, é obrigação dele, né? E saber que uma greve, ela não é coisa de vagabundo, né? Não, é a única ferramenta que o trabalhador tem para poder paralisar a produção e fazer com que dê prejuízo e alguém pare para conversar com ele. Saber que trabalhar 12, 14, 16 horas não é algo que tem que ser normalizado, ou o sacrifício, né? A gente ouve essas histórias de superação que, pelo amor de Deus, é quase a procura da felicidade, porque assim, não dá, assim, é só sofrimento, aí a pessoa consegue alguma coisa e vão usar como exemplo aquele sacrifício dele, assim, mas não é isso que a gente quer, né? Então, assim, acho que a gente só vai conseguir ter essa possibilidade de mudança quando a gente trouxer mudanças significativas na melhoria de vida dessas pessoas. Então, não dá para a gente falar sobre qualquer debate que seja, debate racial, debate de mulheres, seja lá o que for, se a gente não passar se não tiver o debate de classe. Né? Então, não vai haver mudança se a gente não conseguir mudar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente precisa fazer essa mudança, mudar a prioridade mesmo. Né? Então, assim, qual é a prioridade da nossa política? É a melhoria de vida das pessoas, é trazer dignidade para elas, a partir daí
você vai ter condições de que essas pessoas participem, né? Que elas vejam a escola como uma oportunidade, que elas tenham que a política não seja vista como algo ruim, algo que ela realmente precise fazer para participar. Porque assim, se a pessoa precisar se preocupar somente com o que ela vai comer, ou se ela vai ter algo para comer, a gente nunca vai conseguir fazer com que elas tenham condições de fazer mudança mesmo, né? E aí que seja a mudança que for, mas que tenha ocorrido porque as pessoas ocorreu porque as pessoas participaram efetivamente e tal, e não porque viram a necessidade de mudar porque estavam desesperadas por algo, entendeu? Então, acho que só vai ter se a gente der qualidade de vida para essas pessoas. É incrível que Maravilha, Débora. você narra uma situação que a gente estava estudando sobre a primeira Revolução Industrial, sabe? Parece que é 1790, está narrando, né? Eu queria falar um pouquinho, que a gente falar sobre infraestrutura e equipamento urbano. Eu sei que a hora está adiantando, mas assim, se você tiver que parar, você fala para a gente, tá? Eu acho que assim, até o 12:10, mais ou menos, eu consigo, porque aí vai chegar a gente aqui. Aí, mas dá para a gente Tá, ir. tá. Assim, para a gente ir um pouco acelerado até, eu queria falar só sobre a situação das periferias, né? Primeiro, assim, eu já meio que desconfio da tua resposta, mas dos, dos equipamentos voltados para a educação. Escola, né? Eu queria saber, assim, qual que é a condição de escolas nas periferias de Santos. A Porque gente passa. eu desconfio porque você já citou o Educafro, né? Se Isso, existe o Educafro é porque as condições não são não são as é, melhores, as adequadas. Mas eu é. queria, assim, que você, se pudesse descrever um pouco como é, né? Tem desde a questão estrutural, e a gente pega. Aqui eu recebo muita reclamação, né, de pais, de trabalhadores da educação em relação à estrutura das escolas, e boa parte vem dessas escolas da periferia, né? Então, você tem escola desde que não tem água, né? Então, a gente está em plena pandemia e tem escola que iniciou, estava falando em retornar às aulas sem água, né? Assim, coisa absurda, né? Mas aí você tem a Secretaria da Educação e o prefeito tem a capacidade de falar que não existe local mais seguro para uma criança estar durante a pandemia que não seja na escola. Hum. E aí você vê aulas acontecendo em escolas que você não tem água, né? Ou professores estão levando álcool em gel para eles mesmos utilizarem, né? Então, há essa falta de estrutura. Você tem assim, banheiros que não têm a instalação adequada, você não tem as salas de aula com instalação adequada, você tem diversas. Santos é uma panela de pressão no calor, né? Aquela coisa, aquele calor. Então, você tem muita escola que não tem ar-condicionado, não tem ventilação adequada, às vezes o ventilador não funciona, aí você tem escolas que ganharam doação de ar-condicionado, mas não tem estrutura elétrica para fazer a instalação, aí você tem algumas parcerias aí que ocorrem, ou por conta de alguma compensação de alguma obra, que a empresa vai lá e faz uma sala uma biblioteca, ou faz uma sala de vídeo, aí aquilo ali utiliza como padrão, né? Mas o resto nada funciona, né? Então a gente tem recebido muita reclamação, vai desde do funcionário, né, do trabalhador, do servidor que não é bem remunerado ou que vive sofrendo diversos ataques, né, aos direitos à estrutura das escolas, né? Então, recentemente a gente tem uma escola que a gente acompanha semanalmente, ela tem uma intercorrência, e não é uma escola de periferia. Então, assim, você imagina se essa escola
semanalmente tem um problema. O problema é a caixa d'água que vaza, é a chuva que o telhado não segura a quantidade de água, vazamento de gás. Assim, semanalmente a gente tem um problema. Ela está num bairro, que é o bairro da Aparecida, né? Então, assim, teoricamente, né, se essa escola que está num bairro onde há uma visibilidade maior está passando por isso, imagine as demais que não têm essa visibilidade, né? Então, assim, os problemas estruturais são diversos, né? Mas aí você pegar um período de pandemia sem água é absurdo. É crítico. Deixa eu te perguntar em relação aos níveis de ensino. Tá. Porque eu te citei que nas periferias aqui da Baixada Santista a gente tem a maioria dos chefes de família, não é dos, é das, né? São mulheres, né? Então, uma necessidade extrema de creches e educação infantil, né? Ao mesmo tempo, a gente tem o jovem periférico, que vai cursar o ensino médio e tal. Queria saber se tem essa distribuição dos níveis, se tem acesso nessas periferias aos diversos níveis de ensino. Ou se o jovem precisa se deslocar, ou se a mãe precisa se virar para colocar, para deixar a criança, né? Oficialmente, né, os números dizem que não há déficit em número de vagas em Santos para creche. Então, oficialmente, né, na prática, não é bem o que a gente vê. E tem essa questão da distribuição de vagas. Então, você tem... eu cito um exemplo que eu vivia, né, a minha neta... A gente mora no Sabuó, então saíamos do Sabuó para Aparecida, para poder levá-la para a creche. Então, assim, é um percurso de manhã que demora 1 hora e 20, e porque não havia vagas no entorno. Então, a gente saía do Sabuó até Aparecida para levá-la diariamente. E isso era a rotina, não era? É a rotina de diversas famílias, né? Então, diversas mulheres que se deslocam, pais que se deslocam do seu bairro ou para uma tentativa de um local mais próximo do seu serviço, ou porque realmente não tem vaga no seu bairro. E em relação aos jovens, há alguns anos, eu lembro, no último mandato do Alckmin, houve toda aquela movimentação para fechar escolas, né, salas de aula, com a justificativa de que havia uma evasão escolar, porque os jovens não se interessavam pelo estudo. Só que é o contrário, né? Pode até existir evasão escolar, mas não é por falta de interesse, é por falta de condições. Quando a gente pega esse jovem da periferia, é aquele jovem que inicia o trabalho cedo, ele começa a trabalhar, né? Ele precisa, a família, você tem um membro da família que trabalha, ele precisa garantir também algum ganho para ajudar na família. Então, boa parte dos nossos jovens que estudam são trabalhadores. Então, por vezes, não conseguem conciliar, né, o trabalho com o estudo, e vão largar o quê? O que leva dinheiro para casa para matar a fome, ou vão largar a escola, que por vezes não é atrativa, né? A gente não está falando do Instituto Federal, né? A gente está falando... Eu tive a oportunidade de ir em diversas atividades do Instituto e via como que era a dinâmica, a participação, tal, mas a maioria das pessoas não tem acesso a algo de qualidade, né, desse tipo. Aí, quando tentam colocar uma escola cívico-militar, e eu citei isso na audiência pública, colocam, fazendo comparação com escolas que não têm recurso. Assim, então, vamos comparar a escola cívico-militar com os institutos federais, né? Aí você vê quem é que tem qualidade no ensino. Se é uma escola cívico-militar, se é um instituto federal. Aí você desconversa e passa para outro item, né? Então, aí o Educafro, ele é o local onde jovens e adultos, né, vão procurar
para poder, e não é um reforço, né? Por vezes eles vão para lá para aprender o que eles não aprenderam durante o ensino médio. Então, não é um cursinho onde você vai relembrar o que você aprendeu, não. É o local onde vai ser ensinado, porque ele não aprendeu. E eu digo isso porque eu passei por isso em 2006, né? E eu, principalmente a parte de exatas, né? As matérias de exatas eu era não, né? Eu ainda sou uma negação, mas eu precisei aprender um monte de coisa que eu nunca tinha visto, e essa é a realidade, e não só com exatas, tá? Vamos aí, quando eu esbarro na fala de alguém da Secretaria da Educação de Santos, que fala que o currículo da Lei 10.639 é dado, né, no município, eu fico lembrando das aulas de cultura e cidadania, onde as pessoas não sabiam o mínimo sobre a história afro-brasileira, né? Não conhecem a história. Assim, pô, então o que foi dado? Né? Passou pelo menos 9 anos ali dentro, né? Então, tudo bem, a lei é de 2003, mas já recebi um monte de gente desse período todo, e assim, cadê esse currículo, né, que não é dado? Então, há uma falta de investimento mesmo, né? Então, e aí, em locais como Educafro, Afrosan, né, que também é outro cursinho pré-vestibular comunitário, você vai encontrar essas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um ensino de qualidade e voltam para esses locais para aprender e tentar conseguir aí uma vaga de ensino. E assim, esse ano, por conta da pandemia, a gente reduziu o número, assim, não está com aulas presenciais, né, no caso do Educafro, né? Mas você pega a dificuldade que as pessoas têm até das aulas online, porque você não tem o acesso digital, né? E por mais que falem, não tem, as pessoas não conseguem acompanhar a aula porque não tem um pacote de dados. Ou fica esperando cair o auxílio para poder colocar crédito no celular para poder assistir às aulas. Então, há uma defasagem mesmo, né, uma falta de estrutura, e emboca depois em iniciativas como o Educafro, onde as pessoas procuram esses locais para poder fazer um concurso público, fazer um Enem, tentar uma bolsa numa universidade pública. Incrível. É incrível o raciocínio de que tem que fechar a escola porque tem Não tem, evasão. Então vamos, já que estão saindo da escola, vamos fechar, né? E, não é essencial, é essencial. Na é, pandemia, o professor é essencial e tem que dar aula mesmo sem vacina. Aquelas lógicas que a gente não exatamente, que não tem lógica, né? tem lógica. Quer dizer, tem uma lógica, né? É. Você citou, no caso de Santos, sobre equipamento de saúde, as policlínicas. Queria saber se atende as populações periféricas ou se é necessário esse deslocamento que você já citou sobre mobilidade e tal. As policlínicas estão geograficamente situadas para atender. Alguns bairros ainda não contam, né, com policlínica, né? Mas alguns bairros que têm, o problema é justamente o acesso ao tratamento, né? Então, você vai um dia do mês, a prefeitura ela vai dizer que não é assim que acontece, mas acontece. Um dia do mês você vai, enfrenta uma fila para poder marcar um especialista. Então, ali no Imbaré, eu sei que é dia 15, porque minha mãe frequenta ali do Imbaré. Então, no dia 15, você vai na fila, você enfrenta a fila para poder marcar um especialista. E a partir daí, você vai passar por esse especialista, ou primeiro você passa por um clínico geral, que depois vai te passar para um especialista, e assim vai. Já foi o tempo de você chegar na policlínica e você ser atendido, né? Logo quando você pega aí os governos do PT, você tinha essa estrutura. Hoje não, hoje você tem, eles terceirizaram, né? Colocaram o S em alguns serviços, então você vai passar.
também por outros postos para poder ter o atendimento, mas na prática você não tem um acesso garantido, né? Então você passa por uma demora, né, na chamada. Você pega a gente que tem 1 ano de espera para um oftalmo, diversas reclamações, né, ou pedidos de ajuda mesmo, né, porque as pessoas não estão. Imaginem um jovem de 28 anos que teve um AVC, só que não está conseguindo ir no neuro. Assim, não dá. Mas porque a questão da pandemia. Não, mas não é por conta da pandemia. Sempre teve esse problema, que agora se justifica com a pandemia. Então, há uma mercantilização da saúde em Santos, né? Essa questão das OS, que a desculpa que se dá é que o investimento esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Só que é a questão da administração do dinheiro mesmo. Então, você coloca na mão de uma OS que você não tem limites, né, no investimento, só que ela quer lucro. Então, ela vai pegar todo aquele montante e vai disponibilizar o mínimo possível, porque ela quer... mas é filantrópica. Assim não é, né? Tem altos salários ali dentro, né? Então, não é bem assim. Desculpa interromper, só para deixar claro, assim, a OS que você está falando é um agente privado que vai tomar conta do espaço público, né? Isso. Da policlínica pública. Ele vai administrar. Ela recebe recursos da prefeitura públicos, e ela que contrata os profissionais e fica tudo por conta desse agente privado. Isso. As policlínicas, elas não estão privatizadas, né? Não tem. Mas hoje você tem outras, você pega o Hospital da Zona Leste, que está na mão de uma terceirizada, né? Onde minha mãe internou agora, ela levou 6 horas para sair o resultado de um exame. Alguém com câncer aguardando, e você lá reclamando, e o laboratório simplesmente não dava resposta, né? Então, essas pessoas, né, essas empresas, elas fazem a administração, né, desses espaços. Aí falam, mas são empresas sem fins lucrativos, mas não existe empresa que vai fazer todo esse trabalho sem lucrar. Você, por vezes, tem um superfaturamento, né, desde dos equipamentos e dos serviços. Você tem um sucateamento no atendimento e você tem a precarização do trabalho. Então, há uma discriminação, né? Você tem servidor trabalhando no mesmo local, por vezes, que ganha mais do que aquele terceirizado. Então, ele exerce a mesma função e ganha menos. Você tem o próprio servidor, que aí por mais que a lei diga que não, mas o servidor que fica subordinado ao supervisor da terceirizada. Então, a gente tem um grande número de assédio moral nesses espaços, adoecimento, e essa defasagem no salário. Então, a partir do momento... E por que a gente defende tanto o serviço público, né, o servidor? Porque para que ele tenha condições de prestar o serviço. Mas por que tem estabilidade? É justamente para, num momento em que ele perceber algo que ele não concorde, ele possa ir lá enfrentar sem correr o risco de perder o seu emprego. A estabilidade, ela também é para isso, né? Então, assim, eu posso enfrentar algo que está sendo feito sem correr risco de ser mandado embora, né? Um terceirizado, ele não consegue, ele vai aceitar todas aquelas condições porque ele precisa do emprego, porque se ele sair, vai ter 10 na fila para fazer o mesmo serviço que ele faz. Então, essas empresas, né, que fazem a administração, né, dos espaços públicos, e há denúncias em diversas cidades, né, onde eles passam e, por vezes, eles arrasam os cofres públicos, né, porque deixam dívidas que o município já pagou e vai ter que pagar novamente.
não prestam o serviço que deveriam prestar com qualidade e só levam dinheiro mesmo, né? Enriquecem um grupo e a população fica sem uma prestação de serviço adequada. Assim, sobre lazer na periferia, além da rua, né? Existem espaços públicos de lazer na periferia de Santos? Você Eu tem falo além da rua porque, historicamente, a rua a rua, é o né? espaço de lazer, né? Não, mas você não tem, você não tem. Você tem algumas praças em alguns locais, mas você não tem playground, você não tem parquinhos, nem todas as escolas são abertas para que a comunidade utilize, né? Porque se teve uma coisa que aquela ocupação que os estudantes fizeram às escolas estaduais demonstrou, qual é a função das escolas, né? Então, assim, servir para a comunidade. Então, você via teatro, você via várias atividades sendo feitas no espaço escolar com a comunidade participando. E aqui nem todas as escolas têm a maioria, né? Não tem essa participação da comunidade, essa abertura. Então, você não tem o acesso ao lazer, né? Ah, mas tem a praia, Santos tem a praia. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com pessoas que moram nessas regiões, vocês vão ver que boa parte nunca foi à praia. Tem gente que nunca foi à praia em Santos, porque é caro, né? Se tem um transporte caro, se você for levar a sua família, você vai deixar boa parte do teu salário no transporte e você vai chegar naquele espaço querendo consumir ou levar alguma coisa da sua casa. Então, é algo caro. Ir para a praia não é algo muito barato em Santos, não, né? Nos governos, daqui a pouco vamos dizer que eu estou fazendo campanha para o PT aqui, gente, sou do pessoal, tá? Só para frisar. Mas a gente teve experiências nos governos da Thelma e do Capistrano, onde uma vez por mês, o último domingo do mês, era gratuito o transporte. Isso possibilitava que as pessoas saíssem. Então, ela sabia que naquele domingo o transporte na cidade era gratuito. Então, ela tinha condições de ir para outros lugares da cidade que ela não teria se ela tivesse que pagar. Mas a gente não tem esse direito à cidade, né? Então, se pensa o direito à cidade, a população, ela tem que ter garantido, isso a gente não tem, né? Mas na cabeça de muitos, o transporte para ir para o trabalho. Então, vamos trabalhar de segunda a sexta-feira, você tem transporte, aí você vai ganhar lá o teu vale transporte, então o patrão vai estar pagando e tal. Final de semana, você não pensa no lazer, você não pensa em dar condições para aquela pessoa sair com a família, então não se preocupa, né? Então, não há essa preocupação. É um direito constitucional que a gente deixa de lado, né? O direito ao lazer, o direito a você desfrutar minimamente, né, de alguns momentos. Então, você não tem essa... A rua ainda o que garante o lazer de boa parte da população. Sobre mobilidade e transporte coletivo, é uma empresa privada? É uma empresa privada que já está aqui É uma só? anos, é uma só. Uma só. Piracicabana. O preço da passagem hoje? R$ 4,65. 4,65. 4,65, né? Então, você anda em alguns trechos da cidade e você paga R$ 4,60. Ah, não é nada. Não, vamos lá, né? Vamos colocar na ponta do lápis e você pega aí o quanto isso é no ordenado, né? Você pega uma família, 3, 4 pessoas. Coloca dentro do auxílio emergencial, isso. E isso, hoje com R$ 200, né? Então, se você tiver um filho, é 300, né? Chega a 300, né? Então, imagine isso todos os dias, né? Você pagar uma passagem por dia, né? Duas, né? Que você vai e volta. Então, são R$ 9 e pouco. Olha eu fazendo conta boa aqui, né? Arredondar para R$ 10 por dia. O que é? E Santos tem um problema assim de mobilidade que é em relação
a, a, a forma, né, das ruas, né, tudo mais. Então é bem demorado andar em Santos, né? Eu costumo dizer que para ir para Santos tem que ter um pouco de paciência para a gente enfrentar um trânsito. É, Muita paciência, né? Para não dizer muito. é, assim, o tempo de deslocamento, no caso de ônibus, você tem essa noção da Zona É, Noroeste? vai Você falou do depender estadual para do o dia, o centro. horário. É. O centro de Santos hoje é o Boqueirão, né? Ali, né? Na costa, né? Que é ali onde frequenta. Mas assim, no horário comercial, assim, Um horário de pico você vai levar 1 hora. de Uma ônibus. hora. 1 hora. Dentro de um espaço que, num dia sem trânsito, você levaria 15, 20 minutos. Né? Né? Então, você leva 1 hora. Então, torcendo para não chover. Né? Que se chover, é pior. Para você ver, quando a minha neta estudava, né? Ela estava na creche. No Andradas, ali no Andradas, na Aparecida, a gente levava 1 hora, 1 hora e 20. Isso 6 horas da manhã, né? Tinha que sair um pouquinho para poder chegar lá até 7, 7h20 da manhã. Então, às vezes, chegava, o portão tinha fechado, porque você pegava um trânsito imenso, porque era do outro lado da cidade. Mas se você tivesse um investimento, né, no transporte coletivo, fizesse com que as pessoas vissem que, olha, é preferível sair de ônibus que sair de carro, né? E Santos, hoje eu não sei qual é, mas Santos chegou a ter uma proporcionalidade de veículos muito alta para cada habitante, chegava a um veículo e meio, né, por habitante. Então, assim, se você não dá essa condição, as pessoas vão usar o transporte próprio mesmo, né, e vai fazer o caos para a cidade. E Santos não teria essa necessidade, né? Mas a gente tem um transporte caro, um transporte ruim, aí vão fazer comparação com outras cidades, mas é ruim pelo valor que a gente paga, né? Então, não se pensa na mobilidade urbana como algo para fazer com que as pessoas deixem seus carros ou não tenham carros, né? Não se pensa nisso. É sempre uma empresa que continua lucrando bastante, que as planilhas você não tem acesso às informações, porque ela se abrir não é fácil de você entender como que ela funciona, mas é isso, é um transporte caro e sem qualidade. E um caso específico das cidades litorâneas é o uso da bicicleta, né, também, né, pela população periférica, né, por conta de ser plano, tal. Em Santos a gente vê muito bicicletas e motos. Isso. Motos assim na divisa com São Vicente é gigantesco. Eu estou dando uns saltos aqui, viu, Rainelli, no nosso roteiro, por conta do tempo da Débora aí. Que já me avisaram É, que chegaram aqui, então só para... E não, Débora, gente, eu topo fazer a continuação se precisar, viu? Não tem não, problema. não tem problema, a gente está chegando no fim. A grande assim, interpretação assim, que eu queria de ti, para a gente tentar encerrar, é o que você acha que está acontecendo? Assim? A população periférica, com essas condições e tal, ela está se deslocando mais pela cidade, ou ela está cada vez mais presa nesse seu espaço, na periferia, né? O que você está vendo? Uma cidade que está fazendo essa população sair do seu local ou está fragmentando essa população, criando ali um enclave, um aprisionamento dessa população no espaço, naquele espaço que ela habita? Não é algo físico, né? Não existe uma construção que determine que essas pessoas não possam passar, mas as condições de vida fazem com que essas pessoas não tenham o direito à cidade, né? Elas se deslocam para o trabalho, e quando tem trabalho. Então, se ela não tem trabalho, ela vai permanecer no seu espaço. A gente tem aí 14 milhões de desempregados, eu não consigo lembrar agora qual é o número de desalentados, que são aquelas pessoas que já não saem nem mais de casa para procurar emprego, porque não tem mais expectativa nenhuma, não tem perspectiva nenhuma, então elas já nem saem mais de casa para procurar emprego, então isso faz com que elas permaneçam nos seus espaços, né? Para além de fazer com que essas pessoas permaneçam, né, que não circulem, que não tenham direito à cidade, a gente tem ainda
um fenômeno que é o de expulsão, né, dessa população. Então, a gente tem uma especulação imobiliária que faz com que quem sempre viveu na cidade, quem é assalariado, não tenha condições de permanecer, porque isso faz com que os imóveis, os aluguéis fiquem cada vez mais caros, você não consiga adquirir um imóvel próprio, e a cidade ela passa a não ter mais a possibilidade de você viver. Santos é uma cidade cara, o custo de vida é alto, os salários não são tão altos, né, não acompanham o custo de vida, e isso faz com que a população ela seja expulsa da cidade. Então, até viver na periferia torna-se caro, né? Então, você não tem mais condições de viver nem mesmo nesses espaços. E isso faz com que as pessoas sejam expulsas da cidade. Então, se também há essa movimentação, é a movimentação para fora, né, da cidade. Então, vai procurar outras cidades que também já sofrem também com a especulação imobiliária, e isso vai fazendo com que haja a expulsão das pessoas dos centros, né, da orla para a periferia, e a partir do momento que elas não têm nem condições de permanecer na periferia, que elas sejam expulsas da cidade. Então, o que eu vejo é um adensamento cada vez maior, uma segregação cada vez maior por conta das condições de vida mesmo da população. Aniele, quer pôr algum ponto para a gente partir para o encerramento? Não, podemos encerrar. Tudo certo. Quer acrescentar algum ponto, Débora? Só um momentinho, gente, só um pouquinho. Tá bom. Quer Desculpa. acrescentar algum pontinho que fica faltando, que você queira falar? Não, eu acho que eu falei bastante já. Eu falo muito, mas agradecer vocês pela oportunidade. Júlio, foi um prazer te rever. Rainelli, foi um prazer te conhecer. Prazer. Que se precisar, que vocês precisarem, contem aqui com o mandato, né? A gente está à disposição, não só para esse momento, mas para o que for necessário. Né? Eu já era uma parceira de alguma forma lá no Instituto, né? Vira e mexe eu estava participando, contem comigo também. A gente ainda está aqui, são 6 meses se adaptando ao clima, né? E se adaptar não porque é ruim, a gente não vai se adaptar, né? A gente tentando entender como as coisas funcionam, mas daqui a pouquinho a gente já está engrenado, mas o que vocês precisarem, contem aí comigo. Obrigado, viu, Débora? Obrigado em nome do Instituto Federal de Cubatão, obrigado em nome do Gramsci, que é o nosso grupo de pesquisa, ao Observatório das Cidades Litorâneas, que é a nossa linha de pesquisa dentro desse grupo. Legal. Tá? A gente também se coloca à disposição, o Instituto está à disposição do seu mandato, enfim, para o que precisar. Eu, assim, estou torcendo para que todos nós sermos vacinados, para que a Se gente tudo der possa certo, dia encontrar... 30, eu estou sendo vacinada. eu tomei minha primeira dose terça-feira também. Terça, que bom. Estou bem animado enquanto isso. Assim, a vacina é incrível que no meio de tanta tristeza você fica feliz por conta de uma picada que você toma. Aí eu fico feliz toda vez que eu vejo uma foto no Facebook. É tanta notícia ruim, é tanto dando sentimentos, pêsames, e quando eu vejo foto de alguém que se vacinou, eu faço questão de comentar, porque é uma vitória, né? A gente chegou até aqui. Então, quando a minha mãe foi vacinar, foi tomar a segunda dose, foi um alívio, assim, né? Então, porque assim, a gente sobreviveu, né? Então, espero que todo mundo tenha essa oportunidade mesmo. A gente vive num país, num momento em que sobreviver é resistência, né? É resistência, é verdade. Enfim, obrigado, viu, Débora? Eu que agradeço. Para finalizar, queria saber se você está de acordo com a concessão da entrevista, com a publicação dela. Estou sim, estou de acordo sim. Que ótimo. Muito obrigado, obrigada, viu, Débora? Eu agradeço, gente. Um beijo e contem comigo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.